Olá, 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 galera. Bastante tempo que eu não produzo um vídeo para poder disponibilizar na minha página, né, no meu canal do YouTube, né? Mas hoje eu vou fazer esse videozinho aqui, né, para a gente poder conversar um pouco sobre o cenário político e brasileiro que está acontecendo no nosso país, sobre a insegurança jurídica que nós temos, né, vivido, né? Nós temos visto aí como que tem acontecido as coisas. Nós temos sido censurados por apenas dar nossa opinião, né? E uma coisa que é proibida pela Constituição Federal, no artigo 5º da Constituição Federal, isso é proibido, você ser censurado por sua opinião, tem a livre expressão, você pode se manifestar da forma que você quiser, vedado anonimato, ou seja, proibido anonimato. Mas você pode se manifestar da forma que você quiser. Nós temos visto aí que pessoas têm sido presas por dar sua opinião, né? A gente tem visto isso. Infelizmente, nós temos caminhado para momentos de grande tensão no Brasil. São momentos em que a gente está aí observando que pode sim, aliás, pode sim não, já houve uma ruptura institucional e isso né, de uma certa forma pode prejudicar o país tanto internamente quanto externamente, mas infelizmente essa ruptura já houve. Não vai haver, a corda não vai esticar, a corda já arrebentou, né? Hoje o TSE tem punido produtores de conteúdos no Twitter, no YouTube, por falar das urnas eletrônicas. Pois bem, sem provas. Então eles estão se autodesmentindo porque o presidente Bolsonaro apresentou os documentos que foi retirado o sigilo judicial pelo próprio Polícia Federal sobre o que está dentro daquele inquérito, daquela investigação de 2018 aberta pelo próprio TSE, que o próprio TSE pediu à Polícia Federal para abrir, dizendo que houve sim invasão no sistema do TSE, nas urnas eletrônicas, no sistema, no coração do sistema das urnas eletrônicas. Então, assim, ele trouxe a prova do próprio TSE. Então, o próprio TSE está se desmentindo e quer que a gente acredite. Então, galera, assim, tem sido tempos difíceis para nós conservadores, tem sido complicado para nós conservadores, né? Virmos aqui falarmos, nos defender, defender a família, defender a pátria, né? Questionar sim o sistema eleitoral, porque é um direito nosso, né? Quanto cidadãos, a gente tem que ter mais transparência, né? Porque todos os outros países têm transparência, usam a urna eletrônica, porém tem ali ao lado a impressora que imprime o voto e você não leva esse voto para casa, essa cédula para casa, como o próprio TSE vem divulgando, que é fake news. Não, você não leva esse papel para casa e tem sido desmentido a todo momento, né? E a gente tem visto aí pessoas sendo presas por apenas dar sua opinião. Você pode não gostar do Daniel Silveira, você pode não gostar da Sarah Winter, você pode não gostar do Oswaldo Eustáquio, você pode não gostar do Roberto Jefferson, você pode não gostar da Bárbara do Te Atualizei, do Alberto Silva, do Renato Barros, do vlog do Lisboa. Você pode não gostar, pois hoje são eles. Amanhã pode ser qualquer um de nós. Para você terem a noção de como isso tem sido tão grave, que até um Glenn Greenwald veio do Intercept dizer que isso tem sido preocupante. E para quem conhece, né, o Intercept foi o que vazou os áudios e as mensagens da Lava Jato. Ele é completamente esquerdista. Então temos visto coisas acontecerem absurdas e nós temos, infelizmente, sido perseguidos por apenas apoiar um governo honesto, que não negocia cargos, que não faz o toma lá da cá. Tem tentado imputá-lo
crimes dos quais ele não cometeu. O consórcio Nordeste não estão querendo investigar, que a gente viu aí que foram comprados com quase 50 milhões de reais em respiradores e não chegaram nenhum respirador ao Nordeste. Esse dinheiro simplesmente sumiu, né? Nós temos visto aí sobre o caso da Covaxin, que eles tentaram imputar aí o presidente ao governo como se tivesse cobrado $1 por dose da Covaxin, sendo que não foi comprada R$1 dessa dose. Não temos nem essa vacina no país, nós não temos. E infelizmente isso que está acontecendo na CPI, né, o articulador do governo, o principal articulador do governo no Congresso, falou que isso tem espantado empresas de vacinas, né, do Brasil, que queiram vender vacinas para o Brasil. E isso de fato está acontecendo porque qual empresa que vai querer ter seu sigilo bancário, seu sigilo telefônico quebrado por uma CPI, por aqueles que, pasmem, que batem recordes e recordes de processos, como o Renan Calheiros, que tem vários processos, né, no STF, o próprio Omar Aziz, que ele, a mulher, irmãos, tudo sendo investigado por desvios de dinheiro do Amazonas, de 260 milhões, da saúde do Amazonas. Então, se a saúde do Amazonas houve aquele colapso que nós vimos lá em Manaus, boa parte do que aconteceu é culpa do próprio Omar Aziz, da má gestão que ele, né, quando era governador, esteve à frente, não investiu na saúde, pelo contrário, roubou. E nós temos visto aí as pessoas nos chamarem de gabinete do ódio, falando que nós somos gabinete do ódio. Infelizmente, nós temos visto ataques de todos os lados, né? De todos os lados. Estão tentando, de todas as formas, imputar um crime ao presidente do qual ele não cometeu. Nós temos visto isso, né? Então, eu queria deixar aqui para vocês uma palavra que Deus trouxe para mim. Eu até tinha visto no Facebook, mas Deus me incomodou para que eu pegasse e lesse, né, todo o capítulo, né, que é o capítulo, é o livro de Isaías, capítulo 59. Eu creio que Deus colocou isso no meu coração, como um aviso e um ato profético do que está para acontecer no país. Então eu peço para que todos possam prestar atenção, quem tiver a Bíblia em casa depois abra e leia e releia, né, porque assim, são palavras um pouco mais complicadas de se entender, né? Mas vamos lá. Isaías 59, a partir do verso 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras. Concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. Aquele que comer dos ovos deles morrerá, e apertando-os sai deles uma víbora. As suas teias não prestam para vestes, nem se poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade. A obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento. Há nas suas estradas. Não conhecem o caminho da paz, nem há juízo nos seus passos. As suas veredas tortuosas as fizeram para si mesmos. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Por isso o juízo está longe de nós,
e a justiça não nos alcança. E esperamos pela luz, e eis que só há trevas. Pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos. Andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia, como nas trevas, e nos lugares escuros somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos e continuamente gememos como pombas, esperamos o juízo, e ele não aparece pela salvação. E ela está longe de nós, porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Como prevaricar e o mentir contra o Senhor, e o retirarmos-nos do nosso Deus, e o falar de opressão e rebelião, e conceber ou expectorar do coração palavras de falsidade. Pelo que o juízo se tornou atrás e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas, e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor o viu e foi mal aos seus olhos, que não houvesse justiça. Aí agora que vem a parte que eu disse que é profética. E viu que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Porque, agora que vem, guarde essa palavra, versículo 11, versículo 17, que ele vai vir a nosso favor, o nosso Deus. Porque se revestiu de justiça, como de uma couraça, e pôs o elmo da salvação na sua cabeça, e tomou vestes de vingança por vestidura, e cobriu-se de zelo como de um manto. Conforme forem as obras deles, aqui está falando dos inimigos, conforme forem as obras deles, assim será a sua retribuição, furor aos seus adversários, e a recompensa aos seus inimigos. As ilhas dará a ele a sua recompensa. Então temerão o nome do Senhor, desde o poente e a sua glória, desde o nascente do sol, vindo o inimigo com uma corrente de águas. O Espírito do Senhor arvorará contra ele e a sua bandeira. E virá um Redentor a Sião e aos que de desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. Quanto a mim, este é o meu concerto com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua posteridade, nem da boca da posteridade da tua posteridade, diz o Senhor, desde agora e para todo o sempre. Eu vou ler só 3 versículos do capítulo 60 para vocês. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Então, Deus colocou essa palavra no meu coração para que eu possa dizer para que vocês que vão assistir esse vídeo no meu canal, Deus vai vir a nosso favor. E ele diz plenamente aqui no capítulo 59, a partir do verso 17, que aqueles que estão se levantando contra o povo dele, se levantando contra nós injustamente, Deus virá com furor, com o mesmo furor, com a mesma ira que eles estão vindo sobre nós, Deus vai vir sobre eles, com o peso da mão e do poder que Deus tem sobre eles. Porque contra Deus não há não há pessoas, há exércitos que se mantêm de pé.
Porque quando o povo estava cativo lá no Egito, o que o povo fez? Clamou a Deus pedindo um libertador. E Deus enviou Moisés e Arão. E eles saíram. Quando foram conquistar a terra prometida, a primeira cidade que eles enfrentaram foi Jericó. As muralhas de Jericó, que eram, como eles diziam na época, intransponíveis, difíceis de derrubar. Então, Deus veio e fez o quê? Derrubou as muralhas de Jericó. E nesse momento, as nossas muralhas têm sido a censura, tem sido nosso calar aqui nas redes sociais. Mas eu deixo esse capítulo 59 para vocês, para que vocês possam se tranquilizar, esperar em Deus, porque Ele virá em nosso socorro, Ele virá em nosso favor. Porque assim como diz a palavra aqui, que conforme os nossos inimigos estão vindo com furor sobre nós, assim Deus virá sobre eles. Não desanime, estejam sempre prontos, sempre atentos, porque Deus está ao nosso lado. E dia 7 de setembro, vão às ruas, porque o presidente já deixou muito claro, o povo precisa nos dizer o norte, nos dar o norte que nós vamos ter que seguir. Então não deixem de ir dia 7 de setembro nas manifestações. Lute pela sua liberdade. Olha o que está acontecendo com o Afeganistão. O desespero do povo, porque o Talibã recuperou o poder. Olha o desespero que aquele povo está, ao ponto de se agarrarem a um avião sem saber se eles vão sair vivos ou não. E 2 pessoas despencarem do avião com desespero de quererem fugir de lá. Não esperem perder sua liberdade para lutar. Se já está difícil lutar pela sua liberdade desse jeito, com liberdade, entre aspas, imagina quando você a perdê-la. A nossa liberdade, ela foi comprada por um preço muito precioso, preço de sangue, lá naquela cruz do Calvário. Um homem inocente morreu por mim, por você, para que nós pudéssemos ter liberdade, livre arbítrio. E não serão 9 togados, eu não vou botar nem 10 porque o Cássio Nunes não se encaixa, não vou colocá-lo, não serão 9 togados que irão nos calar. Foi como o senador Marcos Rogério disse: se o povo é o dono das instituições e o povo está insatisfeito com as instituições, para que servem as instituições? Nós não queremos que o STF acabe. Não, porque o STF ela é uma instituição e ela faz parte do Estado Democrático de Direito. Nós apenas queremos que os ministros que estão lá sejam removidos e colocados outros. Só isso. Nós não queremos fechar Congresso, nós não queremos fechar Senado, nós não queremos fechar STF. A gente aqui apenas quer pessoas compromissadas com a Constituição Federal, que cumpra o que está escrito na Constituição Federal. E para completar aqui, todos nós já sabíamos que o Pacheco não iria acatar o pedido de impeachment contra o ministro Barroso e o Alexandre de Moraes. Ele tem 23 processos no STF. Ele se encontrou ontem com o presidente do STF, Luiz Fux. Eu, suponho que um dos assuntos foi: você não põe o impeachment dos ministros para rodar e a gente não põe seus processos para andar no STF. Então não fiquem surpresos. Grandes coisas estão para acontecer no país. Não há vitória sem luta, mas para que possamos ter a nossa vitória, temos que ir à luta. Temos que ir à luta. Ore, jejue, ore pelo seu país.
E guarde essa palavra, Isaías 59, como um ato profético do que Deus está para fazer pelo Brasil. Aqueles que têm se levantado, Deus irá envergonhar, como envergonhou o Egito, como envergonhou o Egito. Porque Deus endureceu o coração do faraó. Deus endureceu o coração do faraó. Na 10ª praga, quando ele perdeu seu primogênito, que ele libertou o povo. E assim tem sido. Deus tem endurecido o coração desses homens, para depois Deus mostrar todo o seu poder e glória. Porque ele virá, porque ele tem grandes promessas sobre esse país, sobre a nossa nação, sobre esse povo. Ele disse que haveria um mover muito grande no país, que haveria um avivamento espiritual muito grande no nosso país, que ele tiraria aqueles que estavam lá embaixo e traria para cima. E aqueles que estão lá em cima, ele colocaria lá embaixo. Isso é um ato profético, uma profecia para o Brasil. Então não temas, porque o Senhor está conosco. Seja forte e corajoso. Crer somente. Faça como Abraão fez. Viva pela fé, que é a fé que nos motiva. Não abandone o seu país. Não abandone o seu presidente. Lute. Ore. Dia 7 de setembro, vão para as ruas. Lutar pela nossa liberdade. Dar o segundo grito de independência do Brasil. Independência ou morte. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Deus, pátria, família. Esse vídeo que eu deixo para vocês. Leiam Isaías 59 e reflitam sobre o que Deus tem falado, o que Deus falou e o que Deus fala aqui. Que aqueles que se levantam contra nós, o mesmo furor, Deus irá julgá-los. Eu deixo esse vídeo para vocês. Fiquem com Deus. E dia 7 de setembro, todos na rua, lutando pela nossa liberdade. Até a próxima.